Olá, meus queridos alunos, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E, turma, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de um assunto muito importante, eu costumo dizer que é uma ferramenta poderosíssima para resolver situações, problemas envolvendo triângulos retângulos, ok? Que é a semelhança de triângulos, turma. Assunto muito importante, ok? Então acompanhe aqui comigo na tela a definição. Dizer que dois triângulos são semelhantes, certo? Isso só ocorre se e somente se esses dois triângulos possuírem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Ok? Essa é a definição de semelhança de triângulos. Então vamos lá. Primeiro, o que vem a ser figuras congruentes? Às vezes tem aluno que confunde muito, né? Semelhança com congruência, e de fato não é verdade, não são palavras sinônimas. Então acompanhe aqui, digamos que eu tenho esses dois livros, né, aqui, certo? E eu tome eles como exemplo. Vamos supor que eu vou tomar eles como exemplo para demonstrar para vocês o que vem a ser congruência, tá? Quando eu coloco aqui um sobreposto ao outro, tá? Coloquei os dois livros, um sobre o outro. Então, se esses dois livros eles tiverem o mesmo tamanho, tá? Eu posso afirmar que eles são livros congruentes, porque eles têm o mesmo formato, eles têm o mesmo tamanho. Ok, pessoal? Isso aí é o que vem a ser congruências de figuras. Então, se você tem duas figuras e você colocar uma sobreposta à outra e ambas tiverem o mesmo tamanho, você pode afirmar que essas figuras são congruentes, ok? Ambas de tamanhos iguais. Ok, turminha? Bom, e o que vem a ser lados homólogos? Lados homólogos, tá? A palavra homólogo, pessoal, ela significa do mesmo lugar, do mesmo lado. Homólogo significa do mesmo lado. Ou seja, se eu tenho um lado de um triângulo A e eu tenho um outro lado de um triângulo B, e se ambos estiverem do mesmo lado, certo? Ambos os triângulos, eu posso dizer que esses lados eles são o quê? Homólogos, tá? Então, acompanhe aqui comigo na tela, Quando eu digo que o triângulo ABC, ao símbolo de semelhança aqui, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', isso vai equivaler ao seguinte, que o ângulo A, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo A', certo? Ele é congruente, certo? Se o B, esse ângulo B aqui, ele é congruente ao B', certo? E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo C'. É como se eu pegasse um ângulo e colocasse sobre o outro e ambos tivessem o mesmo tamanho. Agora, os lados homólogos, eles são proporcionais. A está sobre A', B está sobre B' e C está sobre C'. Esses aqui são os lados homólogos. Acompanhe aqui comigo. Esse lado A aqui, que é o lado BC, notem vocês que ele quais são os ângulos que são adjacentes a esse lado? Nós temos aqui, esse ângulo aqui, o ângulo B, com 2 tracinhos, e esse ângulo C com 3 tracinhos. Então, ambos são ângulos adjacentes, tá? Do mesmo lado. Agora, vamos para a segunda figura. Quem é o lado homólogo a esse aqui? É o A'. Notem vocês que ele tem 2 tracinhos aqui, e 3 tracinhos. Ou seja, esse lado aqui, ele é homólogo a esse outro lado, certo? Bem assim, o B com B' e o C com C', tá? Então, turminha, dizer que dois triângulos são semelhantes é isso. Muito simples, é dizer que seus ângulos ordenadamente são congruentes e os lados homólogos são proporcionais, tá? Bom, agora acompanhe aqui comigo, já que nós estamos falando de proporcionalidade, nós vamos encontrar agora a razão de semelhança, tá? Acompanhe aqui, Sendo K um número inteiro, certo? A razão entre os lados homólogos
A está sobre a linha, B está sobre B' e C sobre C', tem uma constante K. Aqui, ó, um K. Esse K, certo, é o que nós chamamos de razão de semelhança. Como assim? Se tu dividir esse número aqui, ó, A sobre o A', e der o mesmo valor da divisão de B sobre B' e C sobre C', essa constante é o que nós chamamos de razão de semelhança, certo? E se esse K ele for igual a 1, tá? Isso para os três lados, certo? Nós vamos dizer que os triângulos são o quê? Congruentes. Aí é como se eu colocasse um sobre o outro, sobreposto sobre o outro, tá? E ambos têm o quê? O mesmo tamanho, turminha. Ficou bem claro isso aí? Bom, então agora vamos para um exercício, para nós praticarmos. Ó, ele te deu dois triângulos, o triângulo ABC e a linha B'C'. Ele disse que os triângulos são semelhantes. E o segundo triângulo, certo? Ele te deu a medida dos seus lados, certo? Um lado é 3 centímetros, o outro é 7 e o outro é 5 centímetros. Já para o primeiro triângulo, ele te deu apenas a medida de um lado, da qual vale 6 centímetros. Então, o que ele quer nessa questão? Ele quer que vocês encontrem a razão de semelhança, o K, certo? E depois encontrem a medida dos outros dois lados do primeiro triângulo. Então, acompanhe aqui comigo na resolução. Então, vamos lá. Nós temos aí os dois triângulos, certo? O triângulo ABC e a linha B'C'. Notem vocês que no primeiro triângulo eu só tenho o valor de um lado, que vale 6 centímetros. Todavia, no segundo triângulo, eu tenho a medida dos três lados, ok? Então, primeiro, vamos encontrar a razão de semelhança, de acordo com a definição. Se os triângulos são semelhantes, os lados são o quê? Os lados homólogos são proporcionais. Então, olha só. Olhando aqui para esse lado A, o Azinho aqui, ó, notem vocês que os ângulos adjacentes a ele é esse aqui, ó, que tem um tracinho, e esse aqui tem 3, né? Agora, vamos olhar para o segundo triângulo. Então, esse aqui, ó, um tracinho, 3 tracinhos. Então, a linha que vale 5 é o lado correspondente a esse lado A do primeiro triângulo. Então, vai ficar assim, ó, A sobre 5, né? Certo? Ó. O B sobre 7, ó, ó o lado homólogo dele aqui, ó. Esse aqui são os lados homólogos. B', certo? E 6, né? 6 tá aqui, ó, sobre 3, tá aqui, certo? Então, nós colocamos aí os três lados homólogos na forma de proporção. Agora, dá para nós encontrarmos a razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança? Bom, se eu dividir 6 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 2, não é verdade? Então, isso quer dizer que depois que eu encontrar o A e eu dividir por 5, também vai dar 2. Depois que eu encontrar o B e dividir por 7, também vai dar 2, porque esse 2 é a razão de semelhança, logo é uma constante. Tranquilo, turminha? Ok? Beleza? Bom, agora nós vamos encontrar os lados, né? Que é o lado A do primeiro triângulo e o lado B do primeiro triângulo também. Então, vai ficar assim, ó, A sobre 5, certo? Que é igual a 2, certo? Multiplicando esse aqui cruzado, vai ficar assim, ó, A vezes 1, que aqui embaixo vale 1, dá A. 5 vezes 2, 10. 10 centímetros é o lado A do primeiro triângulo. E notem vocês, ó, que 10 dividido por 5 vai dar 2, certo? Da mesma forma, nós vamos fazer para o lado B. Então, vai ficar o seguinte, multiplicando aqui, ó, B vezes 1, B. 7 vezes 2 são 14. Logo, a resolução dessa questão é que a razão de semelhança vale 2 e os lados do primeiro triângulo, um vale 10 e o outro vale 14. Ok, turminha? Agora, meus queridos alunos, é com vocês. Vamos lá. Eu quero que foi dado 2 triângulos e ele pede que você encontre os lados correspondentes. Determine X, ó, e o Y. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa no vídeo, vai fazer a resolução e depois você vai acompanhar a resolução feita por mim, ok? Então, vamos dar um tempinho aí. Pausa no vídeo.
Ok, turminha, eu já sei que vocês já responderam, acertaram, com certeza. Então vamos lá para a resolução. Primeiro, vamos lá. Vamos descobrir os lados homólogos. Esse lado X aqui, ó, quem são os ângulos adjacentes a ele? Esse ângulo aqui, ó, obtuso, e esse aqui, ó, com 2 tracinhos. Olhando para o segundo triângulo, o ângulo obtuso é esse aqui, ó. Só que quem é que está, qual é o lado adjacente a esse lado QP? É esse aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, x está para 8, certo? Ó, esse aqui são os lados homólogos. Agora, vamos pegar esse lado 20 aqui, ó. 20, os ângulos adjacentes dele é o ângulo obtuso e esse aqui que um tracinho. Quem é que tem ao lado um ângulo adjacente obtuso e um tracinho? Ó, obtuso e um tracinho. Então vai ficar 20 sobre 10. Isso aqui são os lados homólogos. Resolvendo aqui essa proporçãozinha, vai ficar assim, ó. 10 vezes x, 10x. 8 vezes 20, 160, certo? Dividindo os dois membros da igualdade por 10, vai ficar assim, ó. 10x sobre 10, 160 sobre 10. Resolvendo essa divisão, nós vamos encontrar o x valendo 16. Ok, turminha? Muito fácil. Da mesma forma, nós vamos encontrar para o y, tá? Vamos descobrir quem são os lados homólogos. Então, notem vocês aqui, ó, que os ângulos adjacentes ao lado y é um tracinho e aquele de 2 tracinhos. Então, o seu lado correspondente vai ser esse aqui, ó, o 28. Um tracinho e 2 tracinhos. São os ângulos adjacentes a esse lado. Então, vai ficar y sobre 28. Aqui eu peguei o lado PQ, que vale 8. E quem é o lado correspondente ao lado PQ? No primeiro, é x, né? Certo? Porque aqui, ó, 2 tracinhos, certo? O ângulo obtuso. Só que você fala assim, mas é x. Sim, mas o x você já achou. Quanto é que ele vale? 16. Aí é só substituir. Multiplicando, turminha, isso aí em cruz, dividindo os membros da igualdade por 16 e efetuando a proporção, nós vamos encontrar um y igual a 14, tá? Esse aqui foi multiplicado, dividido, ó, e 224 por 16 dá 14. Tranquilo, turminhas? Muito bem, meus queridos alunos, certo? Um assunto muito importante, tá? Não deixe de fazer as atividades propostas lá na sala do Google Class, ok? Um grande abraço a todos.